Olá, você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira, um bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, ao vivo, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Pelos próximos minutos, você é nosso convidado para ficar sabendo mais sobre um dos assuntos que fazem parte aí do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui em Mato Grosso, o Senar Mato Grosso, mas semanalmente a gente gosta de frisar, né? São informações importantes para você que está em qualquer região do país, portanto, continue conosco, aproveite esse tempo para se informar mais. E olha só, você pode participar também do programa mandando sua pergunta para o WhatsApp pelo telefone que aparece aí na tela, 65 99 212 1055. Mande sua mensagem de texto dizendo o seu nome, claro, e da região que você está falando para participar conosco aqui do programa. Vamos ao nosso participante, nosso convidado aqui de hoje, Ronaldo Maran Deliberari. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Patrone. Olá, telespectador. É um prazer compartilhar mais esse momento de aprendizado, Patrone. Pois é, o Ronaldo, que é engenheiro florestal, você está vendo aí, ó, mestre em produção florestal e também é instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Aliás, a gente agradece sempre quando o Ronaldo vem aqui, ele viajou 500 quilômetros aí, veio lá de Barra do Garças para estar aqui conosco, dividindo conhecimento. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, Ronaldo. Vamos falar sobre um assunto importante, né, que desperta atenção e ainda muita dúvida, que é justamente a regularização ambiental das propriedades rurais, né? Um grande ponto de interrogação para muita gente, mas que é possível, inclusive, aproveitar essa necessidade para agregar renda, diversificar a propriedade, né? Esse é um dos pontos que você vai trazer aqui para a gente hoje. Perfeito, Patrone. Quando a gente trata do termo regularização, nós precisamos imaginar que o imóvel rural é uma empresa rural realmente, e é assim que o produtor rural tem levado os imóveis rurais no Brasil. E essa regularização ela tem aspecto econômico, social, a questão trabalhista e ambiental. E eles caminham junto. E regularizar cada um deles pode ter um benefício econômico ou um malefício. Pode sair da receita positiva para uma receita negativa. Então, o nosso conteúdo programático para hoje, nesse tema, é falar um pouquinho da reserva legal e como ter rentabilidade com ela, as APPs, o cadastro ambiental rural e esse mercado de trabalho de regularização ambiental. Perfeito. Vamos lá então, que eu sei que você preparou bastante coisa. Vamos começar com reserva legal. É importante a gente diferenciar aqui que é uma reserva legal e uma área de preservação permanente. A reserva legal é uma parte do interior do imóvel rural para garantir o uso econômico. Aí nós já fechamos a ideia, é para ter rentabilidade positiva. Então aquele agricultor, aquele pecuarista que hoje tem a obrigação pelo Código Florestal de ter a sua reserva legal, ele também pode ter o benefício, que é fazer manejo com propósito de mercado ou sem propósito de mercado. Então aqui nós trazemos o conceito que é garantir o uso econômico, assegurar esse uso econômico. A grande pergunta que sempre vem, Patrone, é quanto por cento desse interior do imóvel rural tem que ser deixado com bioma natural? Se é cerrado, manter cerrado, se é floresta, floresta, se é caatinga e assim por diante. A primeira coisa, o produtor rural tem que se atentar se o imóvel rural dele está dentro de um conceito chamado Amazônia Legal. Nesse mapa do Brasil, onde está o tracejado de linha vermelha, seleciona-se 9 estados. Esses 9 estados compõem o conceito de Amazônia Legal. Se você, produtor rural, está nessa situação, você vai olhar para o bioma que está dentro do seu imóvel rural. Se for cerrado, você tem que deixar entre 20% e 35%. Por que isso, Patrone? Porque existe uma MP, uma medida provisória, a 216667 de 2001, que fala, se você está no estado do Mato Grosso e o seu bioma é cerrado, certo? Você pode deixar 20%. Ou, se você abriu essas áreas, depois dessa data, você pode deixar, você tem que cumprir 35%. No caso de floresta, antes dessa MP era 50% e agora está sendo 80%. Ou seja, é importante se atentar a essa data e esse marco divisor aí. Certo, perfeito. Em resumo, nós temos essa tela para explicar. Embaixo nós temos o rodapé, Amazônia Legal. Olha para o bioma e vê se é floresta deixa 80%, cerrado 35%, campos 20%. E o restante do país, os outros 26 estados, 19 estados da federação, mais Distrito Federal, é 20% apenas, certo? Dentro dessa reserva legal, nós podemos fazer um manejo florestal sustentável. Então, o conceito do manejo florestal é trabalhar essa propriedade florestal aplicando método empresarial, método gerencial. Não é só para cumprir legislação, certo?
Então, posso ter dois focos. Se eu for com propósito comercial, vender esses produtos, tanto madeireiro quanto não madeireiro, eu preciso, claro, ter uma autorização do órgão ambiental e protocolar e ser autorizado um plano de manejo florestal sustentável. E aí, o produtor tem que ficar atento, assim como ele faz as contas econômicas na agricultura, na pecuária, fazer na floresta também. E os dois indicadores econômicos, onde o produtor vai tomar a decisão econômica, se é viável fazer manejo ou não, é o valor presente líquido, que é o VPL, e a taxa interna de retorno. Basicamente, o produtor tem que pensar da seguinte maneira, Patrônio. Se ele vai investir R$1.000 nessa propriedade dele e vai colocar na agricultura, ele vai ter um retorno desse dinheiro. Será que é menor ou igual ou maior que a poupança, que hoje é 6% ao ano? Vamos arredondar. Se for maior, fica atrativo, certo? Na pecuária, a mesma coisa. E na floresta não pode ser diferente, tá certo? Hoje se tem exemplos em propriedades no Mato Grosso, onde a agricultura tem essa taxa interna de retorno de 3,5%, 4% ao ano, ou seja, abaixo da poupança. A soja fica ali entre 5% e 6%. São situações peculiares, tá? Não é o geral. E tem situações onde o manejo vai a 10%. Vamos trazer em reais. Pensando numa agricultura que ia ter um retorno de R$400 por hectare por ano, uma pecuária de R$600 por hectare por ano e um manejo de R$1.000 por hectare por ano. Então, tem que se entrar nesse bioma natural, tem que se conhecer o que se tem para saber como ganhar dinheiro com isso. Perfeito. Agora, Patrone, ainda há a possibilidade de você obter madeira e produto não madeireiro dessa reserva legal sem ter o propósito comercial. Aquela situação onde você tem que construir uma ponte, madeira para uma ponte, uma madeira para uma cerca, uma madeira, um tronco para fazer um curso de desfiamento de madeira com motosserra. Essa motosserra registrada no IBAMA, existe parâmetros no Código Florestal que te permite usar essa madeira. Então, traz aí essa tabela, se você tiver até 4 módulos fiscais, você pode usar 2 metros cúbicos por hectare por família, certo? Só que não pode também passar de 15 metros cúbicos por ano. É um limite aí. É o limite que chegar primeiro, ou 15% da biomassa florestal. Mas se você for um proprietário médio ou grande, ou seja, acima de 4 módulos fiscais, o limite vai para 20 metros cúbicos por ano. Ou seja, você otimiza, você aproveita aquela madeira dentro de uma propriedade, né, na necessidade que você tem. Eu acredito que encontre-se muitas dúvidas, Ronaldo, de que maneira, né, tornar economicamente viável, né, utilizar ali, os cálculos do VPL e da TIR, mas de que maneira, né, encontrar alternativas para viabilizar economicamente essa reserva legal? Primeira coisa é entrar na floresta e fazer o inventário florestal. Nós temos que identificar o que tem, quantificar, qualificar e fazer o sortimento. A gente tem que saber o que tem em mãos. Assim como a gente vai lá e escolhe a melhor semente para a situação da soja, o melhor adubo, a melhor assessoria, a floresta também tem que ser levada como um empreendimento mesmo. Perfeito. Vamos seguir certo? Então, que nós temos lá. Bastante slide. Hein? E esse é um exemplo para quem ainda não tem reserva legal, precisa cumprir a lei e quer ganhar dinheiro já na arrancada da recuperação, sistemas agroflorestais. Nós já tivemos uma oportunidade falando sobre isso aqui. E aqui eu trago um exemplo da Universidade Federal do Acre, do ano 1 até o ano 40, onde no início você começa com as culturas agrícolas, vai consorciando com a florestal, e no 40º ano você tem madeira de lei para estar comercializando, no 30º ano. Depende muito o quê? Solo e clima da região. Importante quando você traz um exemplo como esse, né, olhar de fato para médio, para longo prazo também. Você tem, claro, que a curto prazo, né, você já tem essa otimização utilizando culturas agrícolas, mas pensando lá na frente também, né, você tem que pensar na perpetuidade da propriedade, né, e que ela se torne também mais uma alternativa de renda cumprindo o que determina a lei. Perfeito, Patrônio. Hoje, 80% da população brasileira, segundo o IBGE, aproximadamente, está nos centros urbanos, que são 3% do território. Ou seja, esse êxodo rural, esse inchaço urbano, ele precisa ser revertido. A gente precisa fixar o homem e a mulher no campo. E diversificar a renda dele na agricultura, pecuária e floresta é uma forma de fixar o homem no campo. Perfeito. Certo? Então, nós vamos recuperar ou restaurar a floresta. Recuperar é estancar o problema, restaurar era voltar ao mais próximo do que era antigamente. Mas não vamos só fazer isso para cumprir legislação. É importante fazer isso de forma adequada, atingir os prazos de forma adequada que o órgão ambiental pedir, mas também entrar receita para cobrir tudo isso e para ter uma renda, um extra, tá certo? Para o produtor. Mas assim,
A floresta paga floresta, o gado paga gado, a agricultura paga agricultura. Não podemos misturar esse fluxo de caixa, patrônio. Certo? Perfeito. Então, é uma baita oportunidade a recuperação e restauração florestal. Agora, se você está numa situação que você já tem a reserva legal em pé, naquelas porcentagens, você pode ter renda manejando essa floresta, ou seja, se essa floresta tem alta competição por luz, água e nutriente, você abre clareiras, tudo isso com técnica florestal. Mas também pode vender cota de reserva, pode doar essa floresta para unidades de conservação, dentro de unidades de conservação, em mesma titularidade, duas propriedades, Ronaldo tem déficit de floresta e outra tem acréscimo, pode fazer essa compensação. Ronaldo, eu pedi para você parar um pouquinho aqui, nosso tempo está terminando desse primeiro bloco, para que a gente volte ao segundo bloco, já explicando mais um pouquinho detalhadamente aqui, porque aqui acho que é muito importante você frisar nessas possibilidades que existem e que são atuantes no mercado. Daqui a pouquinho a gente volta, você continue com a gente aqui, esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Rapidinho a gente está de volta para falar mais com o Ronaldo Maran sobre regularização ambiental das propriedades rurais. Continue com a gente, rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre regularização ambiental das propriedades rurais. Quem está aqui com a gente é o Ronaldo Maran, que é engenheiro florestal, mestre em produção florestal e também faz parte do time de instrutores, né, credenciados junto ao Senar Mato Grosso. Você está vendo o telefone aí na sua tela, 6599-212-1055. Se estiver acompanhando o programa, quiser mandar uma mensagem para a gente aqui, fazendo alguma pergunta, né, ou apenas dizendo que está nos acompanhando de qualquer região do país aí, fique à vontade, como fez, por exemplo, o Tiago Silva, que está lá no Amazonas assistindo a gente. Tiago, obrigado pela audiência, pela companhia. Espero que você esteja aí se informando, né, ficando mais bem informado sobre esse assunto tão importante. Ronaldo, vamos lá, a gente terminou o bloco anterior falando sobre reserva legal e você dizia as possibilidades aí, né, de otimizar essa reserva legal financeiramente, né? Vamos lá entender de que maneira é possível fazer isso aí. Perfeito. Patrônio, a primeira coisa, eu entender o que é uma reserva legal e medir essa reserva legal e mostrar para a Receita Federal através do ITR, o Imposto Territorial Rural, eu já tenho um benefício, que meu imposto vai ser menor porque eu mostrei que eu tenho a reserva, mas eu não estou fazendo manejo. A partir do momento que se faz manejo, ela entra na computação do ITR e você vai recolher. Então, no mínimo, você tem um benefício ali, um desconto no ITR, a partir desse princípio. Mas se você já tem essa floresta em pé, você pode vender essa cota. Te falta floresta na sua propriedade, eu tenho em excesso, a mais que a lei me obriga. Eu posso te vender um papel chamado cota de reserva ambiental, a floresta fica em pé na minha área e você compensa. Tem que ser no mesmo bioma, cerrado com cerrado, floresta com floresta e assim por diante. Doação de imóvel regularizado dentro de unidade de conservação. Governo federal, estaduais e prefeituras municipais instituem unidade de conservação. Nessas unidades, existem proprietários privados que precisariam ser desapropriados e essa área passaria a ser integral da unidade de conservação. Então, me falta floresta no meu imóvel rural, eu centro com esse gestor, esse órgão ambiental que tem um Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, por exemplo, uma unidade federal. Através do IBAMA, que vai intermediar essa negociação, a gente consegue desapropriar uma pessoa e regularizar e doar dentro da unidade de conservação. É uma forma de compensar minha reserva legal. Mesma titularidade quer dizer eu, Ronaldo, duas propriedades no mesmo CPF, uma falta reserva, a outra tem excedente, então eu posso compensar. Mesma unidade de área. Falta 5 hectares, vamos compensar 5 hectares assim por diante. E servidão ambiental. É muito comum nós servirmos o nosso imóvel rural para União, estados e municípios. Quando passa uma estrada, União de Energia, por exemplo, embaixo do leão de energia não se pode fazer muita coisa, então é uma área de servidão ambiental. Se eu já tenho minha reserva, mas algumas áreas de servidão no meu imóvel, eu posso fazer com que essa servidão te compense a sua reserva que te falta, certo? Então essas são as formas básicas de compensação. E é um mercado que está andando, né? Ou seja, tem essas negociações acontecendo, né? Não está apenas no papel. Vamos lá. Antes da gente passar para a área de preservação permanente, vamos tocar num assunto importante, que é o que está sendo discutido no Senado agora, né? Certo. É um projeto de lei número 1551 de 2019 do senador Márcio Brittar, do Acre.
ele questiona o direito de propriedade. Isso é muito comum, pessoal, e vale muito a pena a gente participar dessa discussão. Basicamente, o projeto de lei pensa, se o proprietário tem 100 hectares de área total, por que ele tem que deixar 35 de reserva se for cerrado, se o direito da propriedade é dele? Tá certo? Então, esse é um projeto de lei que, se aprovado, se tornar uma lei, vai revogar o capítulo da reserva florestal que está dentro do Código Florestal atual, a 12651 de 2012, certo? Então, há prós, há contras, há duas correntes, nem se entra ainda no mérito de viabilidade econômica, mas vale a pena toda a sociedade participar disso. Perfeito, tá? Vamos ficar atento então. Eu penso muito, Patrone, que a reserva legal ela só vai existir em parcimônia com toda a sociedade se nós conseguirmos fisgar o produtor pela viabilidade econômica, não pela obrigação da lei. Se mostrar para ele que ele ganha dinheiro com floresta, como agricultura e pecuária, ele vai ter sua floresta. Perfeito, é o que todo mundo espera, né, Ronaldo? Exatamente, né? Vamos lá então para a APP. A APP, o foco dela é recurso hídrico, garantir recurso hídrico, certo? Então, o principal exemplo que a gente sempre traz é margem de rio, é o clássico. Então, existe uma regra, o Código Florestal fala, Ronaldo, você precisa medir a lâmina da água, como a imagem está nos mostrando, a lâmina da água, só que não é no leito maior, não é na cheia, é no leito regular. Então fique muito atento, tem muito cadastro ambiental rural sendo feito no leito maior. Então não é nem na cheia nem na seca na sua região. Você vai medir a lâmina da água na época do leito regular, entre a cheia e a seca, e o código vai falar, dependendo da largura da lâmina da água, quanto de margem tem que ter. Então, no mínimo 30 metros de margem e no máximo 500 metros de margem de rio. Certo? No leito regular, não se esqueçam. Lagos e lagoas naturais também é muito recorrente nos imóveis rurais. Então, o código não mudou. De 65 até hoje, abraçado pelo de 2012, são os mesmos 100 metros. Tá certo? O que é preciso preocupar é na área dessa lâmina da água. Se ela passar, se a gente calcular a área dessa lâmina da água e ela passar de 20 hectares, mantém os 100 metros. Se for abaixo e no meio urbano, no máximo 30 metros. Lembrando que os Pesca e Pague é um exemplo clássico que nessas medidas não se enquadra, não precisa, claro, ter área de preservação permanente Pesca e Pague, senão não era nem possível pescar nessas áreas, né? Nascente também é uma APP que a gente precisa se preocupar bastante, por dois aspectos também, pessoal, sempre dois aspectos, APP. Um, garantir recurso hídrico, e o recurso hídrico vai garantir o quê? A produção da pecuária, a produção na agricultura. Tá? Então a lei hoje, ela pede para você fazer um cinturão de 50 metros para nascente chamada perene, tem água o ano inteiro. No auge da seca da sua região, tem água lá nascendo naquela nascente? É uma nascente perene, certo? Já a nascente intermitente é aquela que seca em algum momento do ano. Então, a lei não obriga a gente a fazer esse cinturão de 50 metros. Mas pensem, produtores, vocês precisam de água, é o solvente universal, certo? Até há um ditado que teria que ser chamado de planeta água, eu vejo planeta terra. Então, revegetar essa nascente intermitente para transformá-la numa perene e ter água para garantir o retorno econômico é fundamental. É muito importante a gente atentar também nas bordas de tabuleiro, encostas e topo de morro. Pode ser que no imóvel rural, dependendo da área da data que foi aberto esse imóvel rural, vocês têm a área consolidada. O que é uma área consolidada? Área desmatada antes de 22 de julho de 2008. Se vocês desmataram essas áreas de APP antes de 22 de 2008, vocês podem manter ela como área consolidada, mas tem que seguir as boas práticas agrícolas, boas práticas agropecuárias, boas práticas florestais. Saber o que fazer. Então a lei fala que tem que ter um certo consórcio, um agro-silvipastoril, certo? Tem que ter planta lenhosa envolvida, tá? Topo de morro também é um exemplo clássico. O Código de 65 ele era mais restritivo, o atual é mais abrangente. Então você tem que medir a altura desse morro e o ângulo de inclinação dessa encosta para saber se ele vai ficar rachurado em vermelho, se vai ser um APP ou se pode ser convertido esse uso do solo. Áreas de uso restrito, temos duas no Mato Grosso, inclinação entre 25 e 45 graus e região pantaneira. Eu trouxe uma imagem sobre inclinação, então pode ser feito sim, desde que seguido as boas práticas, atividades nessas áreas.
E essa tabela aqui é fundamental, pessoal, nós entendemos, porque o CAR, fazer o Cadastro Ambiental Rural, é a porta de entrada da regularização. Então existe um CAR federal para 25 estados, mais o Distrito Federal, chamado SICAR, o sistema, e o estado do Mato Grosso existe o CAR estadual através do sistema SINCAR. O produtor, uma vez que entra no CAR e se cadastra, ele tem certos benefícios, como essa tabela mostra. Antes, a margem do rio, eu tinha que preservar de 30 a 500 metros. Mas se eu desmatei essa margem de rio antes de 22 de julho de 2008, dá uma olhada na minha linha da tabela rios. Eu vou olhar por módulo fiscal. Se ele tiver até um módulo fiscal, 5 metros. De 1 a 2,8, podendo chegar até 100 metros. Nascentes, nós tínhamos falado no slide de 50 metros. Mas essa tabela mostra que se a nascente foi desmatada antes de 22 de julho de 2008, eu tenho que cumprir 15 metros. Lagos e lagoas naturais seguem o mesmo sentido e veredas também. Perfeito. Ronaldo, vou aproveitar aqui, algumas perguntas estão chegando, vamos trazer uma aqui do Paraná, do seu Lázaro. Ele faz uma pergunta que eu acredito que seja comum nos cursos, que envolve pequenas propriedades. Certo. Como fica a reserva legal de uma propriedade de 12 hectares? De 12 hectares? Excelente pergunta. Propriedades até 4 módulos fiscais, ela não precisa cumprir reserva legal ou fica com o que tem. Vamos imaginar aqui, 12 hectares abertos, os 12 hectares antes de 22 de julho de 2008, não precisa recuperar nenhum hectare. Mas vamos supor que dos 12, ela tinha que ter lá, naquela situação do Código Florestal, 3 hectares, só que ela deixou só 1. Não precisa recuperar de 1 para 3, fica com aquele 1. É o que eu digo, fica com o que tem. Então a data de corte, tem que se analisar, é 22 de julho de 2008. Desmatou ou não? E aí vê a porcentagem que tem que ficar. Maravilha, Ronaldo. Obrigado pela informação, pela resposta. Aliás, obrigado, seu Lázaro, pela participação. Tem aqui também o Júnior Goulart, lá de Nina Rodrigues, no Maranhão. Obrigado pela sua participação. Júnior, vamos tentar responder a sua dúvida, não aqui no programa, porque o nosso tempo acabou, mas a gente vai tentar entrar em contato contigo para tentar sanar a sua dúvida aí. Obrigado pela participação. Então, pessoal do Paraná, Maranhão e também do nosso primeiro participante aqui, o Thiago Silva, lá do Amazonas. Aliás, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Ronaldo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, viajando 500 quilômetros para estar aqui conosco ao vivo, dividindo esse conhecimento tão importante, viu? Muito obrigado, patrônio. Obrigado a todos. Todos os interessados em fazerem curso do Senar, procurem o sindicato rural do seu município, vejam os cursos, as vagas disponíveis e, além dos sindicatos, podem estar acessando senarmt.org.br. Ronaldo, obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Uma excelente quarta-feira e até semana que vem.